Nós lemos, e há tempos que eu vinha pedindo a Deus, para deixar aí, preparar um celular para a gente estar gravando as transmissões para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, né? Então Deus preparou e eu ganhei esse celular para a gente estar gravando as nossas transmissões da igreja em nome de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus 8 fala sobre o leproso que foi purificado. Lá no Evangelho de Mateus 8, também em Marcos 1, versículo 40 ao 45, e Lucas 5, do 12 ao 14. Vamos ler. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Queres ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a ninguém ou alguém, mas vai-te, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou ou ordenou-lhe, para lhe servir de testemunhos. Podeis sentar, louvando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Nós vemos, meus amados, queridos irmãos, a palavra de Deus nos relatando, né, sobre o leproso. Nós vemos que logo adiante, logo mais pouco para trás no Velho Testamento, nós vemos também a cura de outro leproso ali no caso. E nós vemos que quando Jesus, irmãos, você chega até Jesus, não existe situação difícil. Quando alguém chega até Jesus, não existe enfermidade. Quando Jesus chega no ambiente, a situação, o problema, as dificuldades, as situações difíceis que lhe abatem no seu dia a dia, não fica do mesmo jeito. O problema ele bate em retirada. A situação difícil cai por terra. A tristeza sai e entra a alegria. Como tem um louvor que diz que quando Jesus Cristo chega, até a tristeza salta de alegria. Não, isso é mentira. A tristeza ela já é triste. Quando Jesus Cristo chega, a tristeza bate em retirada e entra a alegria. Quando Jesus Cristo chega, a presença do Senhor chega, não tem espaço para tristeza. Aonde Jesus Cristo chega, só há espaço para alegria, só há espaço para adoração, para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Aleluia! Então nós vemos o leproso. Primeira coisa que o leproso fez, irmão. O que foi que o leproso fez? Primeiro, evangelista Júlio. A primeira coisa que o leproso chegou foi adorando ao Senhor. Aleluia! Então, ele não olhou para a situação, ele não olhou para o problema, mas o primeiro passo foi chegar adorando o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh glória! Então muitas das vezes a gente já chega pedindo a bênção, querendo receber um milagre, mas a gente se esquece de chegar adorando o dono do milagre. Muitos chegam pedindo a bênção, mas se esquece de chegar adorando o abençoador. Se esquece de chegar adorando aquele que é fiel, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e você que me escuta esta palavra. Aleluia! Oh glória! E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, porque Jesus ele subiu ao monte, Jesus ele orava no monte. E hoje os homens de Deus, os mulheres de Deus não querem mais orar, não querem mais subir monte, porque diz que monte é coisa de fariseu. Então está dizendo que Jesus era fariseu porque orava no monte, mas quando Jesus desce do monte, uma grande multidão os segue. Aleluia! E esse que veio o quê? Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres. Olha só a humildade. Esse foi o segundo passo do leproso. O primeiro passo que o leproso fez foi chegar adorando. O segundo passo foi se prostrar nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode
Deus ele ordena. Deus ele não está para receber ordem de ninguém. Deus está para ordenar. E a sua ordenança está dentro da Bíblia Sagrada. E ele diz: se tu creres, verás a glória de Deus. No capítulo 11, versículo 40 do livro do Evangelho de João. Se tu creres, olha só. E lá no início do versículo 25 em diante, você vê que Marta disse assim: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Mas Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, louvado seja Deus. Então muitos não recebem é porque têm deixado de crer. Muitos não recebeu ainda porque não está pedindo como é para pedir, porque pedis mal. Porque a Bíblia diz: se alguém pediu e não recebeu, porque pedis mal. Aleluia, louvado seja Deus. E o leproso ele não chegou dizendo: ah, Senhor Deus, eu vim aqui para receber uma cura. Ah, Senhor, eu vim para receber um milagre. Não. Primeira coisa que ele disse, ele chegou adorando a Jesus. Adora Jesus nesta noite. Adora independente da situação. Adora independente do problema. Adora independente da calúnia. Adora independente da perseguição. Adora independente se tu está com muita força ou pouca força ou não. Adora ele nessa tua pouca força. Ah, eu estou com pouca força. Adora é assim mesmo, meu filho. Eu estou sendo perseguido. Adora é assim mesmo, meu filho. Eu estou sendo perseguido. Adora é assim mesmo. Aleluia. Aí o segundo passo ele disse assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele não chegou trazendo ordem: Jesus me cura hoje, não. Ele disse: se tu quiseres, tu pode me curar. Você tem pedido para o Senhor com humildade? Você tem chegado primeiramente adorando ao Senhor com humildade? Tu tem chegado para o Senhor: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar, tu pode me purificar, assim como aquele leproso na mão. Jesus disse: mergulha. Tu tem mergulhado. Aleluia, oh glória. Porque quando ele mergulhou, a Bíblia Sagrada diz que a lepra foi curada. Ele foi limpo daquela lepra. Ele foi purificado. E quando ele saiu de dentro daquela água, diz a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, diz que a pele dele saiu limpa, evangelista Júlio, como a pele de uma criança, como a pele de um bebê. Aleluia, recém-nascido. Olha só aí. Por que saiu como a pele de uma criança? Como é a pele de uma criança recém-nascida, que nasceu poucos dias? A pele é limpa, a pele é saudável. E ainda que minha criança às vezes nasce sem ser um pouco sadia, um pouco enferma, mas a pelezinha dela é limpa, é pura, é fina, é sensível. Então a pele daquele homem saiu purificada, saiu limpo, não saiu mancha alguma. Aleluia. Então olha só, e criança é pura, ele saiu puro, ele saiu com sinal de pureza, ele saiu com sinal de criança, ele saiu limpo como uma criança. Porque se você crer nesta noite, o Senhor vai te purificar, o Senhor vai te limpar desta lepra, o Senhor vai te limpar desta enfermidade, o Senhor vai te limpar desta aflição. Aleluia. E é coisas que o homem não explica, é coisa que a medicina não explica. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres que a medicina desenganou, quantas pessoas que estavam desenganadas pela medicina, e Jesus bateu o martelo: eu ainda não desenganei, eu ainda não abandonei, eu ainda não rejeitei. Alguém te rejeitou, mas Jesus não te rejeita. Alguém te abandonou, Jesus não te abandonou. Alguém te perseguiu, Jesus não te persegue. Aleluia. Jesus te dá uma vida, e vida com abundância, vida com alegria. É quando eu vejo esse homem contando o testemunho dele, que foi desenganado pela medicina, era para usar sonda, bolsa, mas Jesus disse assim: não vai usar. Em vez de usar sonda, ao invés de ser desenganado pela medicina, vai usar a minha palavra, vai usar o microfone para
para morrer para esse mundo e nascer para Cristo Jesus. A medicina disse à noite que não tinha jeito. Veio para adoradores aos pés da cruz. Jesus curou. Jesus está limpando. E Jesus vai curar mais ainda. Porque Ele é o dono da cura. Ele é o médico dos médicos. Ele confunde a medicina. O que era leproso, irmão? O que era leproso? Era para ficar isolado da sociedade. Era para ficar num canto isolado, trancado, como um bicho selvagem. Não podia ter contato com ninguém, porque estava para não contaminar as pessoas que estavam em volta. Então por isso que ele era isolado, o leproso. Mas quando Jesus Cristo chega, não existe situação difícil. Porque como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que porque para Deus, porque para o Senhor, nada é impossível. Aleluia. Porque para o homem, aquela mulher já era velha, avançada de idade, não podia gerar, mas Jesus diz: vai gerar. Já tinha sido dito: não vai gerar, não pode dar filho, porque já é velho. Jesus: a minha promessa não envelhece. A minha promessa não envelhece. O homem diz assim: eu já sou velho. Ele só diz: Carinha, perguntei se tu é velho, não. Eu não perguntei quanto tempo tu está esperando, não. Eu estou 30 anos esperando um milagre. Mas Jesus não está preocupado há quanto tempo. Mas Ele chega para resolver o problema, como Ele resolveu o problema daquele homem na beira do tanque, 38 anos. E Ele disse assim: já faz 38 anos que as águas se movem, pessoas saem dali purificadas, e eu ainda continuo do mesmo jeito, continuo na mesma situação. Mas quando Jesus chegou, irmão, eu quero ver quando Jesus Cristo chega, você fica do mesmo jeito, você fica na mesma situação, meu Deus. Não fica, porque quando Jesus Cristo chega, a situação muda. Porque aonde Jesus Cristo chega, algo diferente tem que acontecer. Isso a medicina não explica, isso o homem não explica, isso teologia não explica, isso bacharel, médio, básico não explica. Porque o que explica é aquele que está acima do homem, é aquele que está acima da medicina, é aquele que está acima da teologia, da ideologia do homem, dos ensinos de homens. Mas é aquele que por meio da palavra de Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia por amor a mim e a você, como diz o livro do profeta Messiânico Isaías 53, verso 4, que ele foi moído, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, o castigo que nos traz a paz, ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras. Olha só, nós somos sarados. E é de qualquer situação, diga para Deus nesta noite, até você que escuta nesta noite, diga para o Senhor: Senhor, esta situação vai mudar na minha vida. Senhor, esta situação não vai ficar do mesmo jeito, porque o Senhor chegou foi para mudar, o Senhor chegou foi para resolver a minha situação, o Senhor chegou foi para resolver o meu problema. Aleluia. O Senhor está falando com alguém. Aí, se quiseres, pode me tornar limpo. Se quiseres, ele chegou como muitos anos, ordenando: não, Jesus me cura hoje, eu quero ser curado agora. Ele disse assim: olha, se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Porque ele tinha certeza que a cura dependia não dele, não só tanto da sua fé, mas dependia de Jesus Cristo. Porque Jesus é fiel e Ele cura-se. E quando Ele cura, Ele mostra que Ele é Deus fiel e poderoso. Aleluia. E Jesus estendendo a mão, olha só, outra coisa, Jesus ele estendeu as mãos, mas a Bíblia não vai dizer que Jesus colocou a mão na cabeça dele, não. Que Jesus colocou a mão na cabeça daquele leproso ali, ficou empurrando para derrubar, como muitos falsos profetas faz isso aí, não, irmão. A primeira coisa que ele faz é
usa da sua palavra, da sua autoridade para repreender o mal. Aí eles usam a estratégia, ele põe a mão assim, ó. Ele vai com a mão assim, em forma de uma cobra. Ela põe a mão assim na cabeça da pessoa e já dá aquele empurrão, a pessoa já fica tonta. E se a pessoa botar o pé na frente para não cair, a pessoa já fica empurrando para querer derrubar a pessoa, para mostrar que ele tem Deus na vida. Mas Jesus, ele não chegou desse jeito. A Bíblia não mostra dessa forma. A Bíblia diz que Jesus colocou e pôs as suas mãos, que é diferente. Posição de mão, coloca a mão e sai derrubando. Porque quem tem que cair por terra é o diabo, não é a pessoa não. Quem tem que ser envergonhado é o inimigo, não é Deus, não é a pessoa não. Então os homens estão querendo envergonhar, se achando, não querendo se colocar no lugar de Deus. Se querem, vai primeiro assim, se quiseres, pode me curar e me tornar livre. Aí assim, Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quer ser livre, e logo ficou purificado da lepra. Porque quando a pessoa pede, Jesus dá pergunta, quer ser mesmo livre? Porque Jesus quer saber se você tem certeza mesmo da sua purificação. Jesus quer saber mesmo se você tem certeza se é isso que você quer ou não. Porque nós temos que querer, nós temos que tomar uma iniciativa. E a primeira iniciativa é fazer como um leproso, é se dobrar aos pés do Senhor adorando. E o segundo é dizer, Senhor, tu pode, se tu quiseres, tu pode, mas é obrigado, aos seus que quiseres. Aí disse-lhe então Jesus, irmão, quem falou? Jesus. Não foi o pastor, não foi o homem, porque o homem não morreu na cruz por você, o ser humano não morreu na cruz por você, Martinho Lutero não morreu na cruz por você, nenhum teólogo morreu na cruz por você, nenhum ser humano na terra morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Quem deu a vida por você foi Jesus Cristo. Quem deu a vida pela humanidade foi Jesus Cristo, foi o Senhor, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Aquele que pode, aquele que resolve o problema, aquele que resolve a situação. Aí Jesus disse, olhando, digas, olha e não digas a ninguém, ou alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha só, gente, tem muita gente que briga de igrejas quando se vê um pastor ou qualquer pessoa ordenando isso assim, olha, Jesus vai te curar. Ele vai, olha só, porque antes daquele leproso ir até Jesus, eu creio, irmãos, que ele primeiro passou por quem? Por Moisés. E o que Moisés determinou? Moisés disse assim, olha, tu vai ter que oferecer uma oferta nos pés do altar. Ou seja, quando alguém vai fazer isso, ou pedir isso, determinar isso para alguém, vai dizer, está querendo roubar. Porque Jesus não depende de ninguém para curar, não. Jesus não depende de Jesus não depende disso aí. Jesus não depende de ninguém. Mas a obra de Deus que precisa. A obra ali que Moisés, o homem de Deus, o pastor, estava fazendo, necessitava. Porque quando Jesus purificou ele, o que foi que Jesus disse para ele? Jesus disse, olha, tu não vai falar isso para ninguém. Ah, Moisés me pediu isso, uma oferta. Não fala isso para ninguém. Ah, Jesus me curou. Não vai falar isso agora não. Vai primeiro até o sacerdote, mostra o teu corpo e vai depois até Moisés e leva a oferta que Moisés lhe ordenou. Porque tem que ter um sacrifício diante da casa de Deus para que o nosso Deus ainda haja ainda mais e mais na sua fé. Porque nós temos que ter um ato de fé. E o ato de fé primeiro foi ir e adorar Jesus. E depois dizer assim, se tu quiser, tu pode me curar. Porque hoje o problema que está acontecendo hoje, irmão, é falta de fé. Jesus está dizendo, eu vou curar. E a pessoa fica duvidando. Ah, eu tenho tantos anos com esse problema. Jesus não está preocupado com anos. Jesus não está preocupado com o tempo. Você que me escuta. Jesus não está preocupado tanto que você está passando por esse problema. Jesus não está preocupado com a perseguição. Jesus não está preocupado com a luta que você está vivendo. Mas Jesus está preocupado em resolver a tua situação, resolver o teu problema. Porque Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o médico que cura, que purifica, que limpa. Aleluia.
apresenta, olha só, disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Esse é o versículo 4 do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Porque a oferta, irmão, o sacrifício ali não é você comprando o seu milagre, não. A oferta ali que você está entregando ali para Moisés, que ele ia entregar, não era para dizer assim: ah, eu estou pagando ali a cura, a purificação, que Jesus me curou da lepra. Não. Aquilo ali era para servir de testemunho. Era para servir de testemunho. E quantas vezes nós temos se colocado diante dos pés do Senhor para colocar o nosso testemunho diante do Senhor, para dar o nosso testemunho, o melhor testemunho. E hoje o primeiro fato, o melhor testemunho que nós damos é na rua, como nós tornamos um verdadeiro cristão, o nosso exemplo de verdadeiro cristão em Cristo Jesus. Lava o homem de Deus, lava a mulher de Deus. Olha só, rapaz, porque você não precisa estar dizendo para ninguém, não. Abre quem você é, não, que fizeram com você, não. As pessoas vão ver o que Deus fez na tua vida. Você vai ser o espelho, o exemplo para as pessoas que estão em situação difícil. Vai olhar para você que está com aquele problema e vai dizer assim: olha quem era essa pessoa. Eu vi a situação que ele estava passando, eu vi o problema que ela estava enfrentando, mas mesmo assim está de pé. A medicina desenganou, mas ele está de pé. Os médicos dizem que não tinha jeito, mas Deus mostrou que tem jeito sim, que o problema não destruiu. Porque problema difícil não destrói quando nós temos um Deus tão grande. Maldição não destrói quando nós servimos um Deus da Bíblia Sagrada com fé nele. E nós cremos nisso aqui, ó, irmão, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não mudou. Quem mudou foi o ser humano. Ah, mas por que lá no passado Jesus curava e não cura mais hoje? Quem foi que mudou? Foi Jesus? Não, irmãos. Quem mudou fomos nós. Foi o ser humano. Porque está pregando um falso evangelho, uma falsa doutrina. Está dizendo que Deus está falando, sem Deus está falando, porque Deus fala primeiro através da sua palavra. Deus revela por meio da sua palavra. Porque a palavra de Deus é o pão vivo enviado do céu. A palavra de Deus é o alimento para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é que nos mostra o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Mas nós temos que ir por meio a palavra. Tem que crer no poder da palavra. Porque a palavra é viva e eficaz, como diz Hebreus. Ela é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra e ela faz até divisão da alma e espírito. Aleluia. É a palavra. Porque o Evangelho de João 5:39, Jesus diz assim: examinai as escrituras. É que é isso? Examinai a palavra. Porque é por meio da palavra que nós somos curados. Por meio da palavra da autoridade de Deus, dos homens de Deus que pregam ainda e zelam por esta palavra, que nós recebemos o milagre de Deus. Então, se você crê no milagre de Deus nesta noite, se você toma posse da tua vitória nesta noite, crê, levanta a tua mão e adore ao Senhor. Dê teu melhor glória, dê teu melhor aleluia, dê teu melhor glória, dê teu melhor aleluia. Porque enquanto você vai adorando, o Senhor vai operando. Enquanto você está adorando, o Senhor está visitando a tua casa. Enquanto você está louvando, o Senhor está visitando aquela casa na justiça. Enquanto você está adorando, o Senhor está visitando a tua saúde. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque lá no capítulo, no versículo 5, meus amados irmãos, ainda no seu livro do Evangelho de Mateus 8, o Senhor vai falar também de uma cura de quê? Vai falar ali daquele centurião do Cafarnaum. O que Jesus Cristo fez? Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto, deu um centurião e roubou-lhe.
e dizendo: Senhor, o meu criado jaz. A Igreja Assembleia de Deus Adorador. Glória a Deus. Jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Aí ele chegou e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha só que fé é essa, meu irmão. Ele primeiro, o centurião, ele reconheceu que ele não era digno de Jesus entrar na casa dele, mas ele disse assim: Senhor, diga somente uma palavra, porque se tu disseres uma palavra, o meu criado será sarado. Porque esse servo meu, se eu dou a ordem para ele obedece a minha ordem. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Imagina se fosse um criado desobediente. Imagina, evangelho, se fosse um criado, um servo rebelde, desobediente, o seu centurião. Será que o centurião ia elogiar ele? Aí Jesus disse assim: eu nunca vi tanta fé. Olha só, eu nunca achei tanta, porque a fé daquele homem era grande. Mas ele acreditou, não somente ele disse assim: olha, eu não sou gente que tu entra na minha casa, mas diga somente uma palavra, porque eu creio na palavra de Jesus Cristo, porque é a palavra que cura, é a palavra que cura a lepra, é a palavra que cura o câncer, é por meio da palavra da autoridade de Jesus Cristo que arranca qualquer enfermidade. Foi por meio da palavra que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro, foi por meio da palavra que o Senhor curou o cego Bartimeu. Diz: o que queres que eu te faço? E ele: eu quero enxergar. E o Senhor curou meu vista. Porque quando Jesus Cristo chega, o mundo tem que falar. Quando Jesus Cristo chega, o paralítico anda. Quando Jesus Cristo chega, o surdo ouve. Quando Jesus Cristo chega, o câncer é colocado para fora. Quando Jesus Cristo chega, a hemorroida é colocada para fora. Quando Jesus Cristo chega, a hérnia que diz que é colocada para fora. Quando Jesus Cristo chega, palavra de bruxaria, maldição cai por terra. Quando Jesus Cristo chega, trabalho feito, encruzilhada, em mata misericórdia, cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus é fiel. Amém, meus amados, queridos irmãos. Glória a Deus. Nesta noite, quero agradecer a Deus a todos quanto ouviram essa live, essa transmissão. E nesta noite eu vou estar orando nesta noite a Jesus Cristo. E o nosso irmão evangelista Júlio louva ao Senhor Jesus Cristo enquanto eu oro ao Senhor pela tua vida, pela minha vida, pela minha casa, pela tua casa, pela igreja, pela nossa saúde, tanto física como espiritual. Glória a Deus, aleluia. Você pode estar pedindo algo ao Senhor e Ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Senhor Deus, maravilhoso lugar. Nós entramos Jesus Cristo em tua presença. Nós agradecemos, Deus amado, na tua presença, Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus amado, pela tua palavra, Senhor. Nós agradecemos, Senhor Jesus amado, pelas vidas a qual estão aqui nesta noite, Senhor. Nós agradecemos a Deus, Pai amado, pelas vidas a qual eu vi esta transmissão e vai ouvir o teu nome, Senhor.
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão